O que a igreja moderna, na minha opinião, precisa retomar? Olha, abre a sua Bíblia em Lamentações capítulo 2. Lamentações capítulo 2. Vocês sabem que Jeremias foi o profeta que viveu no limiar do tempo que Judá foi para o cativeiro da Babilônia. Jeremias foi um dos profetas que mais pregou, profetizou para Israel e não foi ouvido. Ele diz lá no texto, em Jeremias, que ele pregou 23 anos e vocês não me ouviram. Imagina você pregando 23 anos e ninguém dando ouvidos. E acabou que Israel foi para o cativeiro. E lá em Lamentações, quando ele está lamentando o cativeiro, lá no capítulo 2, ele fala uma coisa interessante. Versículo 14. Eu peguei essa tradução da Bíblia hebraica. As visões dos seus profetas a seu respeito eram fúteis. Jeremias está falando com o povo que as visões dos profetas a respeito de Israel eram fúteis, eram como palha, apenas uma demão de cal. Quando você, pelo menos quando eu era menino, eu sou engenheiro, quando você pintava uma casa, muitas vezes naquela época, você pintava com cal. A gente sabe que é frágil, né? Apenas uma demão de cal, quer dizer, os profetas profetizavam algo que só cobria superficialmente os problemas. Eles não, ele continuou falando, eles não expuseram a sua culpa, quer dizer, os profetas não falaram do pecado de Israel, para reverter a sua sorte, para que eles não fossem para o cativeiro. Não as visões que contaram a você, eram encantadoras, mas fúteis. Eu penso que nos dias atuais, a igreja precisa voltar a ser profética, mas não uma profecia que seja encantadora, mas fútil. Não fazer promessas mirabolantes, mas fúteis. Recentemente eu tenho lá um canal no YouTube, se você quiser ir lá, é William Robson Leite, William com M no final. E recentemente eu fiz um vídeo curtinho sobre a morte, porque no meio dessa confusão, dessa pandemia, vem muitos pedidos de oração, a gente está sempre orando pelas pessoas, né? Eu vi em alguns grupos assim, quando algum crente pegava Covid, o que acontecia muitas vezes? Você via lá, WhatsApp, outras coisas, assim, uma fala do tipo assim, vai dar tudo certo, Deus está no controle, como se isso trouxesse consolo para as pessoas. Nós ficamos mundanizados, porque vai dar tudo certo, Deus está no controle, Deus é bom, como se a morte fosse um grande problema para Deus, ou como se o crente não morresse mais. E muitos cristãos verdadeiros, cheios do Espírito, homens de Deus, mulheres de Deus, morreram. E aí? E eu percebi uma frustração quando Deus não curava a pessoa. E aí? Não morremos mais? Deus não é glorificado na morte dos seus santos? Nós perdemos a esperança? Nós perdemos a esperança da ressurreição? Quando Paulo ensina aos Tessalonicenses, não quero que vocês fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Parece que a igreja
ficou muito mundanizada nesse sentido. Até as falas das pessoas são falas assim como o mundo faz. Não tem um consolo verdadeiro, visões encantadoras, mas fúteis, e fora outras coisas. Quando você chega e vê coisas fora do propósito de Deus dentro da igreja, muitos dizem assim: não tem problema, Deus te ama. Como não tem problema, Deus te ama se há pecado? Como não tem que arrepender e tem que mudar? Mas hoje em dia, a igreja aqui, como Jeremias fala com o povo, ela não olha para si, ela não faz um meia-culpa, tem misericórdia de mim, pecador. Ela não tem se arrependido. E quando Pedro diz lá em 1 Pedro 4, 17, que o juízo começa na casa de Deus. Por isso eu estou convencido que Jesus vem para julgar o mundo, mas ele começa julgando a sua igreja, o seu povo. Ele vai tratar do seu povo. Por isso eu creio que uma grande tribulação é quase que não é um mal necessário, mas que uma demanda divina para Deus tratar do seu povo. Bom, a igreja precisa se voltar para o Senhor. Os profetas da época de Jeremias falharam na sua mensagem, e eles trouxeram consolo vão, consolo falso. Quando Jeremias está lá nos últimos dias, que Nabucodonosor, o exército da Babilônia, já está cercando Jerusalém, na véspera da queda de Jerusalém, o rei chama Jeremias em oculto e fala assim: tem alguma palavra de Deus para mim? Olha a diferença entre o cerco de Jerusalém e o cerco da Babilônia. O cerco de Jerusalém está um desespero, e tem um profeta lá dizendo a verdade. O cerco da Babilônia, quando cai a Babilônia, Belsazar, escrito na parede, é tão insólito que na mesma noite que o rei está fazendo festa, a Babilônia é tomada, porque não tinha profeta para avisar. Mas quando aí o rei chama Jeremias: tem palavra de Deus para mim? Jeremias fala: tem. Entregue-se a Nabucodonosor, se arrependa. Mas ele não fez isso. E o que aconteceu? Ele foi preso. Nabucodonosor matou todos os filhos dele, Zedequias, e ainda furou os olhos dele. Quando você não ouve a palavra de Deus, você perde a visão. É como se seus olhos tivessem sido furados. Você não vê mais claramente as coisas. A igreja moderna, ela tem se conformado com o mundo, não é? Pregando uma mensagem que o mundo quer ouvir, infelizmente. O meu amigo, posso considerar que era um amigo, eu um dia dormi no sofá da casa dele, o seu chefe, ele contou uma história interessante. Ele era americano, nascido na Bolívia. Ele fala que um dia ele chegou em casa e tinha lá um programa daqueles americanos famosos que entrevista, não sei qual deles, e estava entrevistando um pastor americano famoso. E aí o entrevistador, apertando o pastor de todo lado, falou: o que você prega na sua igreja? E o pastor disse: eu prego aquilo que levanta as pessoas, aquilo que agrada as pessoas. Aí o entrevistador falou assim: então você nunca vai pregar sobre o inferno, de maneira nenhuma. Então, mensagem que são como cal, só tampa superficialmente, são visões fúteis. Eu
falo com meus alunos. Curiosamente, a nota, eu um dia fiz isso numa igreja que eu era membro, era mais novo, das 52 mensagens do domingo do ano, qual que é o tema mais recorrente? O que é mais pregado nas igrejas? Em geral é o amor de Deus, que é maravilhoso, não é? Em geral é o amor de Deus, graça, sobre prosperidade, sobre cura, sobre Deus ter um plano da sua vida, os sonhos, seus sonhos vão ser realizados nesse mundo. Aí eu pergunto para os meus alunos: quantas vezes vocês ouviram falar sobre a justiça de Deus? Sabe que dos meus alunos nas pesquisas nesses últimos 10 anos eu dou aula de Romanos e um tema recorrente, forte lá, é a justiça de Deus. A justiça de Deus não tem sido pregada. E a justiça de Deus é como um diamante perdido, porque sem entender justiça você não pode nem ser salvo. Porque Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque no Evangelho se revela o que? 3 pontinhos: a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o meu justo. O Evangelho revela a justiça. Não, o Evangelho não revela, não é o amor. Nós temos pregado o que o mundo quer ouvir. O mundo quer ouvir que Deus ama eles, que Deus é amor, ponto final. Mas Deus é amor, Deus é amor, mas Deus também é santo, mas Deus também é justo. Nós temos passado para o mundo um Deus que não é o Deus da vida. É um Deus que aceita o pecado, que faz vistas grossas ao pecado. Porque a igreja tem torcido isso. Até tem um pregador recente dizendo: precisamos atualizar a palavra de Deus para poder aceitar os gays, coisas desse tipo. Nós aceitamos as pessoas, mas não concordamos com o pecado. Lembra que a primeira mensagem de Jesus foi qual? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Sem arrependimento não há fé. Arrependimento e fé são 2 lados da mesma moeda, assim como justiça e amor.